Boa tarde, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Povo de Deus, seja bem-vindo ao Solvi. Ei, 1 hora de oração, 1 hora de louvor, 1 hora de ensino. Eu ensino vocês a colocar o diabo debaixo dos seus pés e não aceitar de maneira nenhuma que o diabo venha aí, entenebrecendo a sua mente, que ele venha aí, paralisando vocês, apagando a sua mente. Assim como aconteceu comigo, o diabo veio apagando a minha mente. Ele quis apagar o meu testemunho e ele quis me apagar literalmente. É sim, povo de Deus. O diabo, ele quis me apagar, literalmente. Ele veio apagando meu testemunho. Eu conto para vocês aí que eu cheguei aqui em Santa Luzia, eu já congregava na Igreja da Graça ali, e eu cheguei que havia tido várias experiências com Deus ali. E quando eu cheguei aqui em Santa Luzia, o diabo ele veio tentando me apagar literalmente. E eu deixo bem claro para vocês que o diabo ele usa senão pessoas. Diabo, quando eu falo diabo, eu falo Satanás e seus demônios. Ele usa senão pessoas para estar aí, fazendo, acabando aí conosco, para estar aí, colocando outros em nosso lugar e nos colocar ali, muito abaixo do lugar onde é o nosso por direito. Então, ele vem aí acabando, ele vem aí colocando outros em seu lugar. Somos nós que temos de estar aí acordados, somos nós que temos de estar aí, não aceitando as artimanhas do diabo. E, gente, e uma pergunta que não quer calar é das teteias. As teteias estão muito curiosas, elas querem saber aí, como que elas devem se posicionar, como que enfim, gente, como que elas devem proceder ali no dia a dia com o marido. Olha, eu deixo bem claro para vocês. Eu falo com vocês ali, gente, seu casamento, você casou no Senhor. Em qual igreja que você casou? Você casou ali no Senhor, teve todo aquele processo, porque eu falo sempre com vocês, vá para uma igreja e fique naquela igreja, fique na igreja, tudo é um processo, não é aquela benção, aquela coisa de você sair da sua igreja e ir lá e pegar ali a bênção ali, não. Você tem que ir para uma igreja e você tem que permanecer naquela igreja. Eu conto para vocês que, assim, no início que eu cheguei na igreja, eu já sabia o que eu queria. Eu coloquei diante de Deus. E ali foi um processo, gente. Foi um processo. E o diabo, ele sempre vai tentar te desviar. Ele sempre vai tentar te desviar, te tirar do caminho, te levar a erros. Vai tentar aí, te atrasar para que você não alcance o que Deus realmente tem para você. Ou então vai estar te oferecendo aí, coisas parecidas. Coisas parecidas. Então é o que eu falo com vocês, para que vocês busquem ali os dons do Espírito Santo. Busque os dons do Espírito Santo com zelo. Busque ali com zelo, com responsabilidade, para você poder, para você não ser enganado pelo Satanás. E povo de Deus, vamos fazer uma oração e nós voltaremos aí com o ensino, né? Nós voltaremos com o ensino e você vai aprender a colocar o diabo, o Satanás e os seus demônios debaixo dos seus pés e não aceitar de maneira nenhuma que ele venha aí, entenebrecendo a sua mente, que ele venha aí, endurecendo seu coração, principalmente você jovem, principalmente você adolescente, principalmente você mulher e homem de Deus. São vocês aí, o alvo do diabo. Ele anela para encontrar um corpo e poder usar. E muitos, gente, por não buscar Deus com fidelidade, por não buscar a Deus ali, conhecer e prosseguir em conhecer a Deus,
Esses aí, ó, são usados de uma maneira escrachada aí, ó, pelo diabo a vida toda. E eles nem desconfiam. Então, quando eu chamo a atenção de vocês aqui, quando eu faço aqui a chamada, da só ouvir, aqui eu faço chamadas para vocês, o meu objetivo é acordar vocês, é alertar vocês, e para que vocês acordem e fiquem acordadas. E não vai, gente, para a casa de Deus para buscar ali, bênçãos. Vai para a casa de Deus para vocês conhecer Deus. E vocês conhecendo Deus, você vai saber quem é o seu Senhor. Você vai saber quem é o seu Senhor. E no momento que você se levantar ali, no momento que se levantar uma situação ali, você vai saber ali, você vai saber ali a quem você vai recorrer, entende? Você não vai ficar aí, ó, como um pedinte, né? E é o que eu tenho falado aqui, Gente, primeiro vamos fazer uma oração e depois nós voltaremos aqui com o nosso ensino, prosseguindo aqui o nosso ensino em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos na Tua presença e agradecendo o Senhor, Pai, por esse entendimento que o Senhor tem nos dado e o Senhor tem alargado aí esse cordão de 3 dobras. E, Pai, todos aqueles que estão vindo a mim, todos aqueles que estão entrando aí, gente, entrando aí com nós e aprendendo, porque, Pai, nós queremos as pessoas sábias, nós queremos as pessoas entendidas, que não fiquem ali dependendo de homens, que elas dependem totalmente de Deus, que não fiquem ali, ó, nos usando como um canguru, gente, que elas entendam como que elas fazem para se tornar esse canguru, essa pessoa que vai poder ajudar outras pessoas. É sim, Deus, que elas aprendam a fazer, porque o meu objetivo aqui, Senhor, é ensinar elas como proceder, tornar elas pessoas livres, pessoas sábias no Senhor, e que elas andem ali, ó, na direção do Espírito Santo de Deus. Foi o qual o Senhor Jesus nos deixou, no momento que ele subiu, ele deixou bem avisado ali para os discípulos que o Espírito Santo desceria. Então, hoje nós temos que estar aí, ó, sendo direcionado, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém, amém. E você, Satanás, você perdeu. Não vem aí, ó, com seus ataques, não vem aí com as suas ameaças, não vem aí com as suas mentiras. E eu estou mandando, eu estou exigindo, eu estou ordenando que você tire essa bunda fedorenta da cadeira da presidência. E é agora, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém, amém. E povo de Deus, é nessa fé que nós temos de caminhar, é nesses passos largos aí, ó, da vitória que nós temos de caminhar, e nós não podemos aceitar de maneira nenhuma retroceder. Nós não podemos aceitar de maneira nenhuma paralisar aí, ó, ficar parado aí por causa de um montinho aí. Nós temos de continuar. E eu tenho falado muito aí, ó, das parteiras de Faraó. É você que tem que saber aí o que lado você está, né? Quando eu falo aí, ó, da mortandela aí, quando eu falo da árvore boa, a árvore, os frutos bons e os frutos ruins, é disso que eu tô falando, gente. Começa lá da raiz. Então, aí vai toda ali, ó, uma procedência ali, ó. Então nós temos que observar, nós temos que prestar bastante atenção com quem que nós estamos falando, com quem que nós estamos ali, para quem que nós estamos ali pedindo ajuda. E muitas das vezes nós estamos entregando a nossa vida aí, ó, na mão
na lamanache, de canta la das, de rigana ramana, ramanasse, de riganda rabadas. Igorigale me mahanasse, de canta la das, de riganda rabadahadramanasse, de riganda rabadahadramanasse. Iduricanta labadache, de canta labadasse, de riganda rabasse, de riganda rabanasse. E eu sempre levei o evangelho onde eu fui. Eu sempre falei segundo o evangelho de Jesus Cristo. A partir do momento que eu entrei na igreja e eu vi a palavra e entendi ali, conhecereis a verdade vos libertará. Eu levei a verdade onde eu fui e ali, levando ali, contando o meu testemunho, falando ali o que realmente aconteceu. E como eu disse para vocês ontem, gente, eu falei com vocês assim, olha, que eu mudei para aqui para Santa Luzia, mas a minha irmã ficou morando no mesmo lugar. Ela mudou um tempo depois que a minha irmã mudou. E como eu falo com vocês, que eu voltava sempre em Pedro Leopoldo para fazer ali serviço de banco, para organizar umas coisas. Igual eu falo com vocês, eu ainda continuei comprando nas lojas lá de Pedro Leopoldo, eu gostava muito de comprar lá. E aí, nessas idas lá, eu passava na casa da minha irmã, assim, aquela passadinha rápida, sabe? Dava um pulinho lá e sempre foi assim. Eu sempre busquei estar perto da minha família. E aí, povo de Deus, eu conto para vocês que logo no início que eu vim para cá, eu sempre ia para a roça, gente. Tinha uma folga, eu ia para a roça. E a minha irmã, a mesma coisa, gente. Tinha um feriado prolongado, tinha nas férias, já era ali, contada ali, a turma estava lá em casa, a turma toda estava lá em casa naquela alegria. E, gente, muito menino, então tinha horas que era só briga mesmo, era só briga, era só confusão. E aí, era aquela briga entre crianças, né, gente? E era muito gostoso. Quem tá falando que tinha confusão aí tá com inveja. E eu não queria estar na casa deles, que é um silêncio. E é aquele silêncio ali, que eles ficam observando a vida dos outros. Fica ali observando a vida dos outros. Foi quando eu contei aqui em casa que o vizinho ficava de olho lá em casa, que em todo tempo eles arrumavam um jeito ali de ficar observando o que estava acontecendo lá em casa. É como eu disse para vocês, lá em casa sempre teve comércio. Então eles estavam sempre observando o que estava acontecendo lá em casa. Sempre tinha, eu contei também assim que na casa do vizinho, veja bem, povo de Deus, na casa do vizinho era assim, quando eles apagavam a luz toda, olhando lá de casa, não dava para ver que tinha ninguém olhando para cá, né? Aí, gente, era assim, eles estavam observando o tempo todo o que estava acontecendo lá em casa. Então a gente olhava lá de casa para a casa deles e a luz apagada, e eles observando o que a gente estava fazendo. Gente, e eu, Solange Júlio, Maria do Socorro Júlio, eu sempre vivi uma vida em liberdade. O que eu tinha que fazer, eu fazia. E eu fazia as claras, tanto que eu ensino meus filhos assim, olha, tudo que você tiver que esconder, saiu ali da procedência de Deus. Então, não faça nada que você tenha que esconder. Não faça nada que a sua consciência fique aí, te cobrando. A partir do momento que você vai fazer uma coisa e a sua consciência deu aquele impulsozinho assim, pare de fazer naquele momento, porque ali você está ultrapassando ali os seus limites. E sempre falei com os meus filhos da liberdade excessiva. A liberdade excessiva é essa, é quando você vai fazer uma coisa, seu corpo te avisa que tem algo errado e você continua ali. Continua, não dá atenção ali para que quando eu falo com vocês que vocês têm que conhecer, vocês têm que se conhecer, vocês têm que se amar, vocês têm que se amar, vocês têm que ter um tempo para vocês, um tempo de conhecer vocês, saber quem é vocês, que ali no mais sutil ali, investida do diabo, você vai saber. E eu falo com vocês que desde muito cedo eu gostava de ficar ali, eu amava, gente, eu amava e amo
tá nadando, tá ali, no momento ali assim, muitas vezes assim, nadando, e muitas das vezes eu ficava nadando, muitas das vezes tinha aquele tempo eu gostava de estar ali na piscina, organizando ali aqueles cremes, assim, pintando ali o pelo da minha perna, organizando coisas para mim, me curtindo, entendeu? É se amando mesmo, é se sabendo quem você é. Não sei, quando eu falo com vocês que é no dia a dia, é você ali cuidando do seu cabelo, cuidando de você, que você vai se conhecer, vai saber até onde você vai conseguir ir. É disso que eu estou falando com vocês, nos seus afazeres do dia a dia. É quando você for preparar uma comida, saber como que você quer aquela comida, se você quer aquela comida mais temperada, menos temperada, ou assim, o tempero mais leve possível. Porque tem aqueles dias que você quer comida quase sem sal, tem aquele dia que você quer comida quase salgada. Então, isso tudo, gente, conta muito, assim, no você se conhecer. No você se conhecer. E aí eu falo com vocês, aí você vive aí uma vida dois. Aí todo dia você vai fazer a mesma coisa. É aí que as catineias, as galegas, as vagabelas, as patricinhas estão aí, ó, ganhando e ganhando aí na frente aí das tetéias, porque as tetéias estão muito desinformadas e a desinformação das tetéias é sobre aí santidade, é sobre santidade. Elas pensam que para ser santa tem que estar ali nela manache dele que canta la babafan dele ganda la badahadra manache dele ganda la badase e canta la babase dele go ganda la manahadra manasse dele ganda la badahadra manasse e dele canta la badahadra manasse dele ganda la badahadra manasse. E ainda quando vocês olham para as galegas, para as vagabelas e começa a julgar, você vai lá e peca, entende? Quando você olha para elas e começa a julgar, aí entra o pecado. Vocês entenderam como que é sério e como que é uma linha, é um fio de cabelo que não deixa vocês prosperarem. Então, e as galegas, elas estão aí, gente, é para fazer e desfazer mesmo. Somos nós, os cristãos, que temos de estar atentos, de conhecer ali os nossos direitos em Cristo Jesus. Somos nós, os cristãos, que temos de estar aí, ó, posicionados. E no momento aí, ó, que o seu parente estiver aí, ó, desequilibrado, seu parente estiver aí assim, querendo ir para o lado aí, ó, do satanista, você tira eles ali, ó, na autoridade que vocês têm no nome do Senhor Jesus de Nazaré. É nessa fé que vocês têm que estar. É nessa caminhada que vocês têm que estar. E não aceitar injustiça de maneira nenhuma. Dê um grito e dê o grito certo. E assim, todo jeito que você for, de todo jeito que você for expor aí o Evangelho segundo Jesus Cristo aí, os satanistas vão subir, vão vir para cima. E vão querer aí colocar como mentira. É como eu tenho falado, vem aí colocando como mentira. A mentira é própria dele, né, gente? Então, somos nós que temos de conhecer a verdade, nós que temos que saber ali os nossos direitos, o que o Senhor Jesus fez por nós ali na cruz e saber ali, ó, que ele já foi humilhado e que o Senhor Jesus já o venceu para nós. E que nós não temos de ficar aí, ó. Eu não posso ir porque eu sou crente. Eu posso ir porque eu estou na unção do Senhor. E a unção que está sobre mim quebra todo o jugo do diabo. Afasta ele de mim. E se ele vier tocar, ele vai saber que ele está tocando na menina dos olhos de Deus. Vai ver o quanto que ele vai doer aí, ó. Vai doer no bolso, vai doer... Porque nós somos justiça do Senhor em Cristo Jesus. Vocês entenderam, tetéias?
Mas é. E aí é assim que nós temos de fazer. E não fica assustando, gente, assim, ó, as investidas do diabo, não. Ele vai pintar um quadro aí, ó, na sua frente. Vai pintar um quadro aí e é aquilo ali que você mais tem medo que ele vai colocar na sua frente. Então, não dê esse gostinho pro diabo. Tira o medo. E está escrito na palavra de Deus: o verdadeiro amor lança fora todo medo. É como eu falo com vocês, as pessoas elas me perguntaram muito sobre dor. Dor, você foi, e a dor, você é doida e tal. Gente, não, eu não sou doida, eu estava ali debaixo de um comando. E como eu falo com vocês ali, ó, se ficar, eu vou sentir dor. Se eu for, eu vou sentir dor, porém, eu vou entender o que está acontecendo. É o que eu falo com vocês. Eu estou aqui contando para vocês o que aconteceu, podendo explicar para vocês. Eu não esclareço muito aqui na frente da câmera, porque tem coisas que nós temos que falar aí em particular, presencialmente, né? Então, falar aqui vai ficar, né? E aí é nessa chamada que eu estou, entende? E aí eu só posso ensinar para vocês aquilo que eu passei. E aí é que eu posso explicar para vocês, eu posso tirar aí as suas dúvidas. Vocês entenderam? E é nessa fé que nós temos de caminhar, gente. É nessa fé que nós temos de caminhar, de estar aí, ó, produzindo, de estar aí, ó, investindo nas pessoas. Saber aí, ó, que Deus não vai ungir ninguém para eles ficarem aí parados dentro de casa, para eles ficarem aí, ó, presos dentro de casa, sem fazer nada. A partir do momento que Deus ungiu você, ele tem ali, ó, uma tarefa para vocês. E se ele chama você e você não vai, ele vai colocar, aí vai ser Deus vai chamar outra pessoa para ir ali no seu lugar. A pessoa que não aceitar o chamado de Deus vai ficar ali, gente. Como que eu falo, gente? É como aquela passagem do Paulo, que o Senhor Jesus fala assim, ó: Paulo, duro é para você recalcitrar contra os meus aguilhões. E aí é que eu convido vocês para conhecer, para saber quem é o Paulo. Vocês entendem, gente? Que no momento ali que Deus falou com você, você foi lá, você cumpriu com o seu dever ali, debaixo do comando de Deus, submissa a uma palavra de Deus. Você foi lá e cumpriu com o seu dever. Aí, gente, eu vou falar assim, ó, problema é da pessoa, mas eu tô falando problema é da pessoa, responsável aqui, tá? Estando ali, passando a mensagem, ensinando a pessoa. Entenderam, povo de Deus? Entende, gente? É nessa liberdade que Deus nos chamou. Deus não nos chamou para estar em outra liberdade, não. Entende? Deus não chamou vocês aí, ó, para vocês ficar terceirizando aí. Não chamou mesmo. É o povo de Deus que está aí, ó. Muito aí. Fora do caminho, que está aí, ó, negociando, está indo para a igreja aí para buscar bênçãos e não para conhecer Deus, não para saber quem é o Senhor. Porque no momento que você for para a igreja e conhecer os seus direitos, saber quem é o seu Senhor,
aí vocês vão, a sua vida vai dar uma guinada de 360 graus. E não tem parteira de faraó, não tem galega, não tem catineia, não tem vagabela, não tem patricinhas que vai aí, ó, distrair vocês. Que vai aí distrair vocês. E no momento que você foi lá, trabalhou, é você que entrega. É você que entrega. Está escrito na palavra de Deus: nenhuma habilidade nos falta. Nenhuma habilidade nos falta. É quando eu falo com vocês aqui, gente, que se Deus chamou vocês, Ele vai ali, ó, Ele vai fazer você. Ele vai te dar ali sabedoria para você fazer. Ele vai te colocar ali, ó, no degrau que você precisa estar. Vai colocar ali pessoas do seu lado para estar te ajudando. Entende? Então, é você que tem que se posicionar. Porque se você ficar aí dentro de casa, falando, nossa, começar a reclamar, aí é que o diabo quer, porque o diabo, a palavra de Deus diz assim, olha, que a murmuração é pior do que trabalho de feitiçaria. Então, não murmure, não reclame, não aceite as artimanhas do diabo. No momento que ele vier para cima de você ali, aí com as mentiras dele, você fala, ri na cara dele, fala com ele, aqui não, Satanás, aqui, ó, é bem assim, eu conheci a verdade e a verdade me libertou, eu sou livre e é nessa liberdade que eu vou viver. Você, fora! Fora e fora, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E, gente, é nessa fé que nós temos de caminhar, é nessa unção que nós temos de estar. E como eu tenho falado com vocês, Deus está aí, ó, a procurar os verdadeiros adoradores. E a brecha qual Deus abriu para você, não saia. E dê um grito certo. Porque no momento que você der o grito certo, o seu grito vai chegar no ouvido que é preciso. Vai chegar ali, ó, como diz ali, ó, a sua mensagem vai chegar ali na pessoa que é preciso, na pessoa a qual Deus levantou para te ajudar. E é assim que vocês têm que fazer. E não calem, não retroceda, não olhe para trás, como a mulher de Jó ali olhou para trás. E, gente, não tema o diabo. E se for para confessar, confesse a palavra de Deus. E como eu comecei contando para vocês ali o testemunho da minha irmã, eu falei com vocês assim, ó, que eu vim para Santa Luzia. E aí, eu sempre ia lá para casa, e aí eu fui lá para casa, eu estava indo lá para casa. A gente tinha um carro prata, e a gente estava indo lá para casa, carro lotado, bicicleta, tudo ali no carro para a gente tá ficando lá uns dias. E eu falei com vocês ali que meu sobrinho ligou para mim, e ali, gente, é como eu falo com vocês, o diabo ele age ali como numa sutileza, e você ali participando ali de todo o enredo do diabo e não sabendo ali, ó, que ele já tinha armado o laço ali. E eu falo com vocês assim, olha, a minha irmã todas as férias ela ia lá para casa dos meus pais. A minha irmã fez uma casa. Ele fez uma casa, é tipo uma kitnet, é uma kitnet ali com sala, banheiro e cozinha, porque ela pretendia ter os momentos dela de ficar lá na casa dela, organizar, descansar, mas ficar mesmo era lá em casa, né? Ficar lá em casa, conversar. A minha irmã, gente, sentava, ela escolhia fazer o almoço. Ela fazia o almoço e a arrumação ali, a limpeza era com a gente. E aí ela fazia o almoço e ela ia, gente, tomava um banho e ficava ali, sentava ali com meu pai, com a minha mãe, e eles conversavam o dia inteiro, gente. Eles conversavam o dia inteiro. Aí você imagina isso tudo ser tirado da minha irmã, assim, de uma hora para outra.
ser tirado dela de uma hora para outra, e ali a gente sem saber de nada. E como eu contei para vocês, a minha irmã, ela começou, ela começou ali, gente, por etapas. Ela foi ser obreira, de obreira ela foi, subiu no altar, fazia aquelas pregações assim, vamos dizer assim, treinando, né? Fazia aquelas pregações, e ela subiu no altar para treinar ali com a outra menina que tinha lá, para abrir o culto, sabe? Ela fez todo o processo, gente, todo o processo. E ali ela, assim, fazendo o processo, cada dia ela ia crescendo, né? Ela subindo ali no altar, ela ia, assim, minha irmã sempre foi muito responsável, muito temente às coisas de Deus. E eu estive perto, assim, quando ela ia, eu ficava com a Neomara, assim, ela deixava a Neomara bem organizada e ela ia lá. Então, gente, não teve brincadeira. Não teve brincadeira com as coisas de Deus, não. Nalassi, dirigoi, ganda, la babarra nasce, dirigoi, canta, le desce, dirigoi, ganda, manahadra manasse, itolokoi, canta, le desce, dirigoi, ganda, la manahadra manasse, irina la manasse, canta, le bebagore nasse, igor gandale, sendrigandale, itolokoi, cantales. Igor Gandara Manasse, in the relation, Igor Gandara Manasse, the Regandara Badahadra Manasse. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Esse é o meu pedido por justiça. E ali acontecendo tudo, gente, assim, ó, aos meus olhos, eu não sabendo. É como eu conto para vocês o que aconteceu, e eu ali vendo, como eu falo com vocês assim, ó, no início foi levou ela pro hospital ali, e ali no que piorou, ficou para mim, ficou para a família, é a família que cuidava. E, gente, eu passando todas ali o que estava acontecendo com a minha irmã, e a minha irmã de Cesita nunca vinha visitar minha irmã. A minha irmã de Cesita nunca veio visitar minha irmã. Se começa a passar assim, ó, sua irmã tá assim, sua irmã tá assada, eu já vou dar um pulo lá, saber o que está acontecendo com a minha irmã. E aí, gente, eu passando para minha irmã, todos os dias eu ligava para minha irmã lá de Cesito, falando que minha irmã estava fazendo, qual era o estado da minha irmã, e minha irmã nunca tirou um tempo para vir visitar. No momento que a minha irmã faleceu, aí houve aquele complô querendo falar que eu não falava da gravidade ali que a minha irmã estava passando, que é por isso que ela não veio. E aí, gente, eu só repreendi em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Então, todo jeito que Satanás tentou ali me pegar para me culpar, eu levei a palavra de Deus e eu repreendi. E não aceitei nenhuma culpa para cima de mim. E, gente, quando eu falo com vocês aqui, eu estou aqui hoje porque eu perdoei. Porque o que vieram me acusando, o que vieram tentando levantar acusações para cima de mim, não foi gente de longe não, foi gente da família. E era gente que eu conversava todos os dias. Quando eu falo com vocês que não tem romantismo, que quando Deus abriu os meus olhos e mostrou para mim o que estava acontecendo, aí é que eu falo com vocês do meu grito, o meu grito aqui, ó, meu grito por justiça, porque é um absurdo o povo de Deus, é um absurdo. E ali, gente, no momento que eu tô aqui, que eu vim apresentar aqui, juntou todo mundo pra cima de mim para aparecer, para poder entrar na minha frente, para poder levar vantagem em cima de mim. E, gente, como eu falo com vocês, que até você provar que nariz de porco não é tomada, é um processo e você tem que entrar ali, ó, na brecha qual Deus chamou para você. No momento que eu falo assim, ó, que Deus me chamou para a brecha da santidade. E no momento que eu entrei nessa brecha e eu fiquei ali, procurei ali conhecer e prossegui em conhecer a Deus, Ele me protegeu. Porque se eu tivesse saído ali, ido para um lado ou para o outro, eu não estaria aqui, gente. É quando eu falo com vocês do perdão,
que eu dei para as pessoas que estavam vindo para cima de mim e vindo gente com maior sutileza. Igual eu falo com vocês, eu tive que aprender. Eu tive que aprender passando pela ameaça, passando ali, olhando nos olhos da pessoa e a pessoa ali chacoteando de mim. É como se a pessoa estivesse ali, tirando assim uma lasca de mim, rindo para minha cara. E isso, gente, foram parentes. São parentes, não é gente de longe, não. Não é gente de longe, é gente de perto, de muito perto. E ali, quando você ia falar a verdade, aí eles, assim, riam na sua cara. Você tá falando a verdade, mas assim, todo mundo acha que você aí vai falando assim, acha que você vai colocando título, acha que você é assim. É como eu conto o meu testemunho. Eu conto para vocês o que eu passei e ensino você. Se você estiver passando, não se desespere. Se posicione diante de Deus, leia a Bíblia, aprenda a contar o seu testemunho, filma principalmente a cara desse parente aí, que tá aí com essa conversinha mole pra cima de você, filma a cara dele e posta nas redes sociais, e se você não tiver ainda querendo filmar, grava, faça uma gravação em áudio. Você tem que aprender a denunciar as artimanhas do diabo. É como eu falo com vocês ali, que de bem intencionado o inferno tá cheio. É aquela pessoa boazinha que se posiciona ali, que tá te ajudando, quando na verdade ela tá, entende? Então preste atenção aí naquele familiar seu aí, e aqui, veio pra cima de você, entrega pra Deus, e é você que tem que ridicularizar ela, expor ela, como o Senhor Jesus expôs o Satanás e seus demônios. Tá ali em Colossenses 2, no versículo 15. E ali, gente, e aí, gente, ali eu indo lá para casa e meu sobrinho ligou para mim chorando que ele também queria ir. E dessa época para lá, minha irmã não foi mais para minha casa. E ali estava todo o enredo, estava todo ali o laço do Satanás. E eu sem saber de nada. E aí é que eu conto para vocês o meu testemunho. Falo com vocês ali da morte da minha sobrinha. Depois a minha irmã faleceu. Depois de 1 ano, gente. De 1 ano a minha irmã faleceu. E aí foi a minha mãe, foi o meu pai. E ali, gente, eu buscando a Deus, buscando ali me inteirar, me chegar o mais perto de Deus possível. E se não é Deus por mim, é igual eu conto para vocês, eu não estaria aqui contando para vocês o meu testemunho. E mais do que contando o meu testemunho, ensinando vocês a sair aí, das armadilhas do Satanás. E quando ele vier falar através de você, aí você volta e dá um cacurundo nele, pega a cara dele e passa no asfalto e fala deixa bem claro, esclarece, deixa bem claro aí o que aconteceu. Faça um tutorial contando o seu testemunho, o que aconteceu, por que ele falou assim através de você. A inveja, o despeito ali, pelos cristãos. E é nesse grito que eu estou. Eu não aceito tamanho desrespeito para com os cristãos. Eu não aceito tamanha injustiça para com os cristãos. Eu estou aqui representando o meu povo. E quando eu falo aí, dessa peneira, quando eu falo aí, gente, eu melhorei das pernas um pouquinho, eu cresci um pouquinho espiritualmente,
a igreja que eu estou, o ministério que eu estou, não me cabe mais não. Está repreendido, está amarrado em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Quantas vezes eu for contar meu testemunho, eu vou falar com vocês. Em todo o tempo eu estive na igreja da graça. E quando eu saí, eu fui visitar outra igreja, eu cheguei lá e falei que eu estava indo visitar. E eu ainda conto para vocês que quando eu cheguei em outra igreja, eu levei ali uma questão lá para a pessoa não soube responder. E, gente, todas as vezes que eu mudei de igreja, é como se eu perdesse a meada do caminho ali. É a distração que eu falo com vocês. Aí vocês receberam o Espírito Santo, cresceu ali no ministério, sabe dos problemas ali do ministério, e aí cresceu e vai ser encaminhado para outro lugar, para outro ministério. Chega lá, você não sabe nada daquele ministério, e aí vai começar tudo de novo, aí vem os bonitões pra cima de vocês, e passa 1, passa 2, passa 3, e aí é o mesmo processo que você passou no ministério ao qual você começou. Então, não fique mudando de igreja. E procura ler a Bíblia, procura estudar a Bíblia. E quando Paulo fala ali, das mulheres nécias, que fica de ministério para ministério, fica ali na igreja e você vai entender ali dentro da igreja o que é ali ministério. Vocês vão entender. E, gente, eu só sei agradecer a Deus por Ele estar abrindo aí, a mente do povo, por Ele estar abrindo aí, a visão do povo, iluminando os olhos do coração do povo. E o povo está ficando mais, vamos falar esperto, mas é mais sábios aí, tanto o homem quanto a mulher, de ir lá e entender ali, mas isso aqui, gente, fui eu, faça e tenha como fazer um tutorial. Porque de todo jeito que você apresentar para eles, eles vão querer falar que é mentira. A mentira ali, a essência de Satanás. Então, todo jeito que você for lá mostrar para eles vão falar, não, mas isso aqui assim, vai sempre passar, assim, te passar para trás. Vocês entenderam? Vocês é que tem que estar ali firme e faça como eu fiz. Faça como eu fiz. Não é não? Então eu vou mostrar para vocês que é o poder de Deus manifesto na minha vida, porque eu sou uma simples dona de casa. E tô falando com vocês, tô mostrando para vocês fotografia, tô mostrando para vocês filme, tô falando com vocês. Vocês estão vendo pessoalmente e não é não? Então vão lá, vou mostrar para vocês, vou provar para vocês por A mais B, que é o poder de Deus manifesto na minha vida. Toma aí, é chegado o reino de Deus. Quer mais? E é assim que nós temos de proceder, povo de Deus. É nessa unção, na sabedoria aí divina, que vocês têm que estar aí, mostrando aí o poder de Deus manifesto na sua vida. E aí, aquele que sonegou informações para vocês é que vai ficar com a cara vermelha. Não tem que ser vocês aí, ficar envergonhado, não, sair correndo, ficar aí trancado dentro do quarto, não. É a pessoa que sonegou imposto, que vai ficar aí, com a cara, sonegou aí, vai ficar com a cara aí, bem vermelha, entende? E que cada vez levante mais cristãos aí, para poder tá aí denunciando as artimanhas do diabo, tá aí falando, mostrando por A mais B que
foi para a liberdade que o Senhor Jesus Cristo nos libertou. E todas as vezes, gente, que o diabo vier aí, ó, tentando te acusar vocês, mostra para ele: a minha vida está limpa. Eu sou filha do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. E você, diabo, sai, fica longe de mim, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Ela é simplesmente maravilhosa, né, povo de Deus? E, gente, a palavra de Deus diz para nós que nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. E aí você vai ficar aí, ó, se posicionando como um derrotado? Não, levante a sua cabeça e vai em frente, vai ali, ó, a passos largos da vitória e tome posse da sua bênção. E não aceite de maneira nenhuma que o diabo venha falar por você. Prove por A mais B que focinho de porco não é tomada e que aqui não tem mentira, não tem sonegação, não tem aí, ó, brecha para o diabo. Nós aqui, nós falamos segundo a palavra de Deus, e o diabo, ele que fique aí, ó, no lugar dele, debaixo dos nossos pés. E eu falo com vocês assim, ó, eu, Solange Júlio, Maria do Socorro Júlio, eu ensino vocês a colocar o diabo debaixo dos nossos pés, do meu pé. Eu coloco o diabo aqui debaixo do meu pé e você coloca o diabo aí debaixo dos seus pés. É aí onde você está, no tempo real, aonde você está, você coloca o diabo debaixo dos seus pés. E falo com vocês, no lugar que você estiver, seja aí, ó, na praça pública, seja aí, ó, nas repartições públicas, seja aí mergulhando na piscina, no mar, seja onde você estiver. E aí vocês vêm perguntando: como que eu vou colocar o diabo debaixo dos meus pés, mergulhando? Aí eu ensino para vocês, eu falo com vocês, como quando vocês estavam estudando, fazendo ali, ó, primeiro ano já, e a professora ensina vocês a ler ali, ó, em voz baixa, né? Vocês lêem ali, ó, só aqui, ó, entende? É assim que vocês colocam o diabo debaixo dos seus pés. Colocando aqui, ó, falando em espírito. O diabo, tira a mão do meu corpo, tira a mão seja onde que o diabo estiver atacando, tira a mão dos meus olhos, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Mas você podendo falar audível, fala audível e fala bem alto. Tem momentos aqui na minha casa que eu saio mandando o diabo sair aqui de todas as áreas da minha casa e bater em retirada, e que aqui dentro da minha casa, na minha área aqui, ó, sou eu quem mando, e manda ele sair, bater em retirada e não voltar mais. É assim que vocês têm que fazer, não é de outra forma. Ficar aceitando aí, ó, que o diabo venha ficar dominando aí, ó, a sua área, dominando a sua vida, de maneira nenhuma vocês podem aceitar, de maneira nenhuma. E manda embora sim, não aceite de maneira nenhuma. O diabo, ele vai querer aí, ó, ficar o tempo todo aí, como se diz, né, usufruindo daquilo que é seu. E se vocês aceitarem, eles tiram tudo de você, principalmente a sua vida. E é o que eu tenho falado com vocês, é que eu tenho dado risadas aqui com vocês, risadas aqui com vocês, que o Senhor Jesus, ele passou e ele deixou exemplos ali, ó, dele ressuscitando ali, né? E vamos falar da ressuscitação aqui do Lázaro. Ele ressuscitou o Lázaro, ele deixou o Lázaro passar ali dos 3 dias, ressuscitou, foi totalmente ali contra a lei ali dos homens, contra os costumes mundanos, e ali ele foi lá e ressuscitou o Lázaro. Simplesmente ele ressuscitou o Lázaro, e hoje, depois o Senhor Jesus foi ali na cruz, né, morreu por nós, desceu ao inferno,
tirou a chave da morte da mão do diabo, venceu a morte, e aí tá nós aí. Tá nós aí, ó. O homem nasce, cresce e morre. Não, o homem nasce, cresce, reproduz e morre. Envelhece e morre. E aí, gente, mas aí a própria ciência, ela contradiz. Porque aqui, ó, o homem ali, o bebezinho, acaba de nascer, vive ali alguns segundos e morre. Contradiz ali. A própria ciência contradiz o que ela fala. Então, qual é o nosso entendimento? Aí tem uma contradição e nós temos que ir lá e investigar. É o famoso aí, gente, tutorial. É o famoso tutorial. E é ali onde que eu tô falando com vocês. Tudo ali é um processo. É um processo, gente. E é nesse processo que nós estamos entrando. O Senhor Jesus venceu a morte. O Senhor Jesus venceu a morte. Além dele ter vencido a morte, ele deixou ali, ó, nos frutos do Espírito, ele deixou para nós a longanimidade. E a palavra fala que Deus, sendo nosso Pai, você acha que Deus vai deixar aí, ó, nós vivemos aí uma vida longa, mas uma vida de sofrimento? Uma vida de sofrimento? De maneira nenhuma. Simplesmente maravilhoso, gente. E eu ficaria aqui mais uma hora, que é uma conversa, gente, que nos alerta, nos acorda realmente. E quando você vai lá e vai observando ali na Bíblia, na Palavra de Deus, você vê que tem ali uma caminhada mesmo, tem ali vamos falar, uma brecha, tem ali uma abertura. E é verdade, né? E como Deus disse na palavra dele, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí, gente, é o que eu tenho falado com vocês. Aí você fala de morte para uma criança, e a criança ali, nem sabendo o que é, não aceita. Não aceita de maneira nenhuma. E, gente, o que acontece ao longo da vida? Assim, você fala com uma criança ali, vamos falar de 2 aninhos, mas você fala com um senhor de 80 anos, a pessoa também não. Então, é nessa caminhada que nós estamos, é de vocês entenderem. Ué, gente, nós, né, gente? Não deve entrar nessa fila, não. E gente, é no nome do Senhor Jesus de Nazaré, dou risada e tudo mais aqui, mas é muito sério, O diabo, nosso adversário, ele veio senão para matar, roubar e enganar. E é o que ele tem feito, gente, ele tem feito ali, e Deus ali, ó, em todo tempo, Deus, vamos falar que Deus trabalhou, Deus moveu ali para poder estar nos ressarcindo, estar nos devolvendo aquilo que foi roubado. E, no entanto, o diabo continua nos enganando. E aí, todo mundo aí, desde que nasce, aí, lá. Vamos sair dessa de horror, vamos sair dessa fila e vamos entrar aí, ó, na fila aí da vida. E é a vida eterna, a vida aí com Deus, a vida em Cristo. E tá ali na brecha a qual Deus nos chamou, e tá aí prosseguindo, conhecendo e prosseguindo em conhecer Deus, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. É nessa fé, gente, é nessa caminhada aí que nós temos que estar. E povo de Deus,
eu quero anunciar para vocês o projeto ali da Pampulha. Eu falo com vocês aí, gente, que esse projeto eu fiz na época ali que eu fui fazer caminhada. Eu fui fazer caminhada ali na orla da Pampulha. E eu conto para vocês ali o que aconteceu no tempo que eu fiz a caminhada ali. E foi ali uma experiência muito linda. E eu postei, todos os dias que eu fui, eu postei ali aí nas minhas redes sociais. E eu convido vocês para estar me acompanhando. Nós não fizemos nada escondido, é como eu falo aqui dentro da minha casa. Tudo que nós temos de esconder, gente, sai da procedência divina. Então, quando nós for fazer algo, nós temos que fazer aí, ó, à luz do dia, à luz do dia. Então, tudo que eu fiz, eu postei aí. E quando eu fui buscar informação, quando eu fui buscar ali um esclarecimento, aí eles não, sempre ali, ó. E agora, gente, tem aí, né, a doula, tem aí, tem aí filtro, tem aí mais o que, povo de Deus? Eu sempre gosto de postar aí sem filtro, gente. Como se diz assim, ó, o véu foi rasgar. Nós não somos como ali, ó, o Moisés que tinha que colocar um véu ali, ó, no rosto para estar ali escondendo ali. Renamanashi, Dirigandarabadasse, Dirigandarabadaradramanasse, Dirigandarabadasse, Idricantarabadaradramanasse, Dirigandarabadaradramanasse, Dirigandarabadasse, Dirigandarabadaradramanasse. É lendo a Bíblia, né, gente? E nós assim, estamos aí, ó, numa nova era. Deus, ele nos amou de tal maneira que ele deu o Filho dele unigênito para morrer por nós. Ele deu o Filho unigênito para morrer por nós ali naquela cruz. Então, nós não podemos aceitar a mentira do diabo, nós não podemos aceitar aí, ó, os anúncios do Satanás. E eu convido vocês para estar lendo a Bíblia. E quando vocês for ler a Bíblia, ore a Deus, peça a Deus aí, ó, que o Espírito Santo de Deus te encaminhe ali durante a leitura, que ele esteja ali, ó, junto com você, lendo ali, te ajudando, né? Seja o seu ajudador ali no momento da leitura da Bíblia. E aí você vai dar aquela binada ali, ó, de 360 graus, aquilo que você não entendia, Deus vai estar aí iluminando a sua mente, ele vai estar aí, ó, fortalecendo a sua mente, abrindo a sua visão e iluminando os olhos do seu coração. E é nessa fé, é nessa caminhada que nós estamos. Povo de Deus, fiquem com Deus e até a próxima chamada da Só Ouvir. É assovir, que chegou!